O que está acontecendo no Oriente Médio neste exato momento pode ser muito mais do que você imagina. O Eufrates, um rio que testemunhou impérios e momentos históricos que marcaram a humanidade, agora está desaparecendo diante dos nossos olhos. Mas será que isso é apenas uma crise ambiental? Ou pode haver algo muito maior e mais profético acontecendo? Você sabia que, segundo as antigas escrituras, o que está ocorrendo com o Eufrates pode ser um sinal do fim dos tempos? O rio que já foi fonte de vida para milhões de pessoas, agora se vê secando de maneira alarmante. E para aqueles que conhecem as profecias, esse fenômeno não é apenas uma catástrofe natural, é um alerta divino. Neste vídeo, vamos explorar como a seca do Eufrates se conecta com as profecias bíblicas, especialmente com o Apocalipse, e o que isso realmente significa para o futuro do mundo. Não perca essa jornada, que pode mudar sua visão sobre os eventos que estão acontecendo agora. Há milhares de anos, o Eufrates percorre o coração do Oriente Médio, sendo mais do que apenas um rio. Ele foi testemunha silenciosa de impérios grandiosos e de momentos históricos que marcaram o início de muitas civilizações. Mas, nos dias de hoje, o que vemos dele não é mais o mesmo. Suas águas, que antes eram abundantes e vitais para a vida de milhões, estão desaparecendo a passos largos. Você sabia que, ao longo da história, o Eufrates foi considerado não apenas uma fonte de água, mas também um símbolo poderoso em várias culturas? E se eu te dissesse que, segundo muitas tradições, o que está acontecendo com o Eufrates pode ser um sinal de algo muito maior do que uma simples crise ambiental? Talvez você já tenha ouvido falar sobre as profecias do fim dos tempos, e o Eufrates tem um papel crucial nelas. A pergunta é: o que realmente está por trás desse fenômeno? É apenas um desastre natural, ou há algo mais profundo acontecendo? A resposta pode estar na intersecção entre a história, a teologia e os eventos contemporâneos. O Eufrates, no passado, foi a espinha dorsal de impérios como o babilônico, o assírio e o persa, todos eles associados a grandes transformações na humanidade. O rio, com seus mais de 2.700 quilômetros de extensão, atravessa territórios que abrigam milhões de pessoas hoje. Mas o que parecia ser uma constante vital, agora se vê em um processo de secagem alarmante. O que muitos consideram um desastre ambiental pode ter implicações muito mais amplas, especialmente quando olhamos para o contexto bíblico e as antigas profecias que falam sobre eventos no fim dos tempos. Imaginemos por um momento. O Eufrates é citado diretamente no livro de Apocalipse, no capítulo 16, como um dos sinais que indicam o caminho para a batalha final entre as forças do bem e as forças do mal. A secagem do rio é descrita como um evento que prepara o cenário para o conflito apocalíptico, com os reis do Oriente atravessando a terra seca rumo ao Vale de Megido, onde a batalha final de Armagedon ocorrerá. Esse cenário parece distante, talvez até impensável, mas a realidade é que o Eufrates está secando diante dos nossos olhos. E para aqueles que estudam a escatologia, essa é uma conexão que não pode ser ignorada. É fascinante perceber que as Escrituras não falam de um evento isolado ou de um simples desastre climático. Elas nos convidam a ver além do óbvio, a olhar para os sinais que nos cercam e refletir sobre o que eles podem significar. A seca do Eufrates, embora causadora de grande sofrimento para as populações que dependem de suas águas, pode ser muito mais do que um simples reflexo da crise hídrica que assola o Oriente Médio. Pode, de fato, ser um sinal de que estamos testemunhando o cumprimento de antigas profecias. Nos próximos momentos, você entenderá como essa relação entre a seca do Eufrates e as profecias bíblicas não é apenas uma coincidência. Vamos explorar as possíveis razões para a crise hídrica, mas também como esses eventos podem estar se encaixando em um quadro muito maior. Será que o Eufrates está se secando por causa de decisões políticas, ou é parte de um plano divino, como sugerem muitos estudiosos da Bíblia? A verdade é que a resposta pode ser uma mistura dessas duas perspectivas, e é exatamente isso que vamos descobrir enquanto avançamos nesta jornada. Nos últimos anos, a situação do Eufrates tem gerado preocupações crescentes,
tanto para os especialistas quanto para as populações que dependem diretamente de suas águas. O que antes era um dos maiores rios do mundo, essencial para a irrigação de vastas terras agrícolas e para o abastecimento de água potável em 3 países, Turquia, Síria e Iraque, agora se vê à beira de uma crise que afeta profundamente a vida de milhões de pessoas. Historicamente, o Eufrates tem sido uma fonte vital de água. Ele nasce nas montanhas da Turquia e segue por mais de 2.700 quilômetros até desaguar no Golfo Pérsico, passando por uma região onde grandes civilizações se formaram e prosperaram. O rio foi a espinha dorsal de impérios antigos, como o babilônico, e desempenhou um papel central na agricultura, energia e no abastecimento de água para diversas populações ao longo dos séculos. No entanto, algo alarmante tem acontecido nos últimos anos. Dados recentes indicam que o volume de água do Eufrates diminuiu drasticamente. Entre os anos de 1982 e 2020, o fluxo do rio caiu em mais de 50%, e em algumas áreas a água desapareceu quase completamente. Isso se deve a uma combinação de fatores naturais e humanos. Por um lado, a mudança climática tem provocado alterações nos padrões de precipitação e aumento das temperaturas, afetando a quantidade de água disponível nas fontes que alimentam o Eufrates. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, a região do Oriente Médio está experimentando um dos aumentos de temperatura mais rápidos do planeta, o que intensifica os efeitos da seca. Relatórios da Organização das Nações Unidas, ONU, apontam que, em grande parte da região, a temporada de chuvas tem se tornado cada vez mais curta e imprevisível, com a seca começando mais cedo no ano e terminando mais tarde, o que afeta diretamente o volume de água nos rios. Entretanto, a crise não é apenas resultado das mudanças climáticas. A gestão inadequada dos recursos hídricos também desempenha um papel crucial. A Turquia, por exemplo, construiu várias represas ao longo do curso do Eufrates, a mais significativa delas sendo a represa Atatürk, uma das maiores do país. Embora essas barragens tenham gerado energia hidrelétrica e promovido o controle das inundações, elas também diminuíram a quantidade de água disponível para os países a jusante, como Síria e Iraque. Em 2021, um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Políticas Alimentares, IFPRI, alertou que o uso excessivo de água para a irrigação e a construção de barragens sem uma gestão compartilhada entre os países afetados estavam exacerbando a escassez de água no rio, criando tensões regionais. A seca do Eufrates não afeta apenas o abastecimento de água. A agricultura, que depende da irrigação proveniente do rio, está sendo severamente impactada. Na Síria e no Iraque, grandes áreas de terra cultivável estão se tornando improdutivas devido à falta de água. A produção de trigo, arroz e outros grãos, que sustentam a alimentação de milhões, tem sido diretamente comprometida, aumentando a insegurança alimentar na região. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em 2020, mais de 20 milhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar severa no Oriente Médio, com muitos em áreas ribeirinhas diretamente afetadas pela queda do nível das águas. Além disso, as implicações ambientais da seca são profundas. A falta de água no Eufrates tem levado à degradação de ecossistemas inteiros. Espécies aquáticas, como peixes e plantas subaquáticas, estão desaparecendo devido à diminuição do habitat natural proporcionado pelo rio. Em algumas áreas, o leito do rio secou completamente, criando desertificação e tornando impossível para as comunidades locais sustentar sua vida como antes. Para se ter uma ideia da magnitude do problema, em algumas partes do Iraque, os níveis de água do Eufrates caíram de forma tão acentuada que vastas extensões de terra que antes eram férteis agora estão cobertas por uma espessa camada de sal, tornando-as inaptas para a agricultura. O impacto sobre as comunidades humanas é igualmente devastador. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS,
Milhões de pessoas ao longo do Eufrates estão enfrentando sérias dificuldades para acessar água potável. O esgotamento dos recursos hídricos tem levado a uma maior dependência de fontes alternativas, como poços subterrâneos, que são cada vez mais escassos. O consumo de água não tratada está gerando surtos de doenças, como diarreia e outras infecções transmitidas pela água, especialmente nas zonas rurais mais afetadas pela seca. Além disso, a situação tem gerado tensões políticas na região. A disputa por água é uma das questões mais delicadas entre a Turquia, Síria e Iraque, países que compartilham o Eufrates. Cada um desses países tem procurado maximizar seus próprios interesses no uso do rio, o que resulta em uma gestão fragmentada e, muitas vezes, ineficaz. A falta de um acordo internacional sólido sobre a gestão dos recursos hídricos tem levado a conflitos e desentendimentos. O episódio de 1994, quando a Turquia iniciou a construção da represa Atatürk sem consultar os vizinhos, gerou um grande atrito com a Síria e o Iraque, e a tensão permanece até hoje. Ainda assim, a seca do Eufrates não é um fenômeno isolado. Ele faz parte de uma tendência mais ampla no Oriente Médio, onde a escassez de água está se tornando uma das questões mais desafiadoras para o futuro da região. De acordo com a ONU, mais de 40 milhões de pessoas no Oriente Médio e Norte da África enfrentam escassez crônica de água, e o Eufrates é apenas um dos muitos rios que estão sendo afetados. Diante desse cenário, é impossível não refletir sobre o papel do Eufrates no contexto das profecias bíblicas. Para os estudiosos da escatologia, a secagem do Eufrates é mais do que um simples alerta ambiental. Ela parece se encaixar nas descrições do Apocalipse, onde o Eufrates é citado como parte de um grande cenário apocalíptico. A situação atual do rio, portanto, não pode ser ignorada. Além de seu impacto ambiental e social, ele também pode ser visto como um sinal de que estamos vivendo tempos de mudanças profundas, com implicações não apenas para o meio ambiente, mas também para o futuro da humanidade. O Eufrates não é apenas um rio que atravessa terras áridas e férteis, mas uma verdadeira artéria de vida, vital para o desenvolvimento de civilizações que dominaram a história. Sua importância é vasta, indo além de sua utilidade prática como fonte de água, pois seu simbolismo é imenso tanto no contexto histórico quanto no espiritual. Para compreendermos a profundidade de sua relevância, precisamos olhar para o papel fundamental que o Eufrates desempenhou na construção das grandes civilizações do passado e, mais importante ainda, como ele se encaixa nas narrativas bíblicas que moldaram a visão cristã do mundo e da história. O Eufrates foi a espinha dorsal de antigas civilizações, como a Babilônia, que floresceu ao longo de suas margens. Com uma extensão de mais de 2.700 quilômetros, o rio percorre uma vasta região, atravessando a Turquia, Síria e Iraque, e ao longo de sua trajetória foi responsável por alimentar as terras onde grandes impérios nasceram. No passado, as cidades da Mesopotâmia se ergueram graças ao Eufrates, sendo fundamentais para a economia e a sobrevivência de povos inteiros. As terras férteis ao longo de suas margens proporcionaram sustento para uma agricultura próspera, sendo a base da alimentação de populações imensas. A Babilônia, que se ergueu entre o Eufrates e o Tigre, foi uma das cidades mais imponentes e influentes da antiguidade, não só devido à sua localização estratégica, mas também ao papel crucial que o Eufrates desempenhou em sua sobrevivência e crescimento. Além disso, o rio foi central para o Império Assírio, que usava suas águas para irrigar as terras e abastecer suas cidades. O Império Persa também foi construído com a ajuda das águas do Eufrates, e seus governantes, como Ciro, reconheceram a importância estratégica do rio para o controle de vastas regiões. O Eufrates, portanto, foi não apenas um meio de sustento, mas também uma ferramenta de poder, sendo fundamental para a ascensão e manutenção dos maiores impérios da antiguidade. Mas a importância do Eufrates vai além do físico e material. Ele tem uma presença constante nas escrituras sagradas, onde é mencionado em vários momentos-chave,
especialmente no Antigo Testamento, mas também no Apocalipse, como um símbolo de tanto bênção quanto julgamento. No livro de Gênesis, o Eufrates é um dos 4 rios que irrigam o Jardim do Éden, o paraíso original, destacando a função vital que ele desempenha na criação e sustentação da vida. Quando lemos Gênesis, capítulo 2, versículos 10 a 14, vemos que o Eufrates está presente na descrição do lugar perfeito e imaculado que foi preparado por Deus para o homem. O rio, portanto, não é apenas um elemento geográfico, ele é parte de um cenário idealizado, um símbolo do cuidado divino com a criação. Além disso, o Eufrates desempenha um papel central na promessa feita por Deus a Abraão. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 18, Deus declara que a terra prometida aos descendentes de Abraão se estenderia desde o Egito até o grande rio, o Eufrates. Esta referência não apenas destaca a importância do rio na geografia da região, mas também simboliza o domínio de Deus sobre a terra e a promessa de que ele entregaria uma nação inteira a Abraão, em um território que seria abundantemente fértil, com o Eufrates como uma de suas fronteiras. Embora o Eufrates tenha sido inicialmente uma representação de bênção e prosperidade, ele também carrega consigo uma simbologia de julgamento. No livro de Apocalipse, capítulo 16, o Eufrates é mencionado em um contexto de grande destruição. O rio seca como um dos sinais dos últimos dias, preparando o caminho para os reis do Oriente, que avançarão em direção à grande batalha de Armagedon. Essa secagem do Eufrates, conforme descrita no Apocalipse, não é apenas um evento natural, mas um ato simbólico que indica a aproximação do fim dos tempos e a iminência do julgamento final. O Apocalipse descreve como o Eufrates secará para permitir que os exércitos do mal avancem, liderados pelo Anticristo. Esse evento está ligado à batalha final entre o bem e o mal, onde as forças do mal, liberadas por espíritos demoníacos, marcham em direção ao Vale de Megido para enfrentar as forças de Cristo. A secagem do Eufrates, portanto, está ligada ao cumprimento das profecias, que prevêem que a humanidade enfrentará um tempo de grande tribulação antes da segunda vinda de Cristo. O simbolismo do Eufrates nas Escrituras é, portanto, duplo. Ele é um símbolo de vida e prosperidade, mas também de julgamento. No Antigo Testamento, ele é associado ao fornecimento divino e à aliança de Deus com o seu povo. No entanto, no Apocalipse, o Eufrates se torna um sinal do fim, um precursor dos eventos que levarão à batalha final. A secagem do rio é, portanto, uma metáfora de como a graça de Deus se transforma em julgamento, uma transição que marca o fim da misericórdia e o começo do cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos. Essa interpretação do Eufrates como um símbolo tanto de bênção quanto de juízo nos leva a refletir sobre seu papel atual. Em um momento em que o rio está secando de maneira acelerada, podemos ver essa crise como algo mais do que uma simples preocupação ambiental. Para os estudiosos da Bíblia, a secagem do Eufrates não é apenas um reflexo da crise hídrica, mas uma possível manifestação das profecias sobre o fim dos tempos. O Eufrates, como símbolo de vida e julgamento, está agora vivenciando um evento que pode estar anunciando algo muito maior do que uma crise ambiental, um sinal de que os tempos estão mudando e o cenário profético da Bíblia pode estar mais próximo de se realizar do que imaginamos. E assim, o Eufrates, que sempre foi um símbolo de abundância e prosperidade, agora se apresenta diante de nós como um símbolo de alerta, de preparação para o que está por vir. O rio, que foi a fonte de vida para tantas civilizações ao longo da história, agora nos lembra de que, ao longo da trajetória humana, a história não segue um curso aleatório. Ela é guiada por um plano divino, e o Eufrates, como parte desse plano, nos convida a refletir sobre o cumprimento das profecias e a urgência de estar preparado para os eventos futuros que a Bíblia nos ensina a esperar. A seca do Eufrates, embora pareça uma crise puramente ambiental, vai além disso. Para muitos estudiosos da Bíblia,
A atual situação do rio pode ser vista como um reflexo direto das profecias descritas nas Escrituras, especialmente no livro de Apocalipse. O que estamos presenciando no Oriente Médio não é apenas um desastre natural, mas também um possível sinal de que os eventos descritos como sinais do fim dos tempos podem estar se aproximando de forma mais concreta. O livro de Apocalipse, que trata das revelações sobre o fim do mundo e o retorno de Cristo, menciona o Eufrates de forma clara e alarmante. No capítulo 16, versículo 12, é dito que o sexto anjo derramará sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secarão, preparando o caminho para os reis do Oriente. Esse evento apocalíptico é entendido por muitos como a manifestação de um grande conflito espiritual e físico que marcará o fim da era humana, e a secagem do Eufrates seria um sinal precursor desse evento. O Eufrates, no contexto da profecia bíblica, não é apenas um rio que seca, ele se torna um símbolo da mudança de uma era. A secagem do rio, conforme descrito em Apocalipse, prepara o caminho para a batalha final, onde as forças do mal, representadas por espíritos demoníacos e exércitos humanos, marcham para o confronto com as forças do bem, lideradas por Cristo. Esse evento está diretamente ligado ao conceito de Armagedon, que é descrito como o lugar da batalha final entre as forças do bem e do mal, que determinará o destino da humanidade. O que muitos não sabem, entretanto, é que o Eufrates sempre teve um papel central em várias outras profecias bíblicas, não apenas no Apocalipse. No Antigo Testamento, o rio é citado em momentos de grande transformação, e seu papel é sempre associado à ação direta de Deus sobre a humanidade. O Eufrates foi uma das fronteiras da Terra Prometida, conforme descrito em Gênesis 15, 18, e também aparece como parte da história de Abraão, cujos descendentes herdariam a terra que se estende até o Eufrates. Para os judeus, a presença do rio nas Escrituras é um lembrete constante de que Deus tem controle sobre as fronteiras e sobre os destinos dos povos. Na visão apocalíptica, o rio Eufrates se torna um ponto de transição. Sua secagem não é apenas um fenômeno climático, mas um marcador espiritual. A Bíblia descreve eventos naturais como sinais de grandes mudanças espirituais. A seca do Eufrates, portanto, não é meramente um reflexo da degradação ambiental. Ela pode ser vista como o cumprimento de uma profecia que precede eventos ainda mais significativos. A conexão entre a crise do Eufrates e as profecias bíblicas é profunda. Para muitos estudiosos, a atual crise hídrica não é uma coincidência. Ela é interpretada como parte de um quadro maior, onde as mudanças naturais no mundo físico refletem mudanças no domínio espiritual. A Bíblia fala de catástrofes naturais que acompanham o aumento da maldade e o distanciamento da humanidade de Deus. A seca do Eufrates, neste contexto, é um aviso. A natureza e os eventos no mundo físico são reflexos da luta espiritual que está em andamento. Além disso, as profecias sobre a secagem do Eufrates são acompanhadas por outros sinais descritos em Apocalipse, como a invasão de espíritos demoníacos que irão influenciar os governantes do mundo. Esses reis do Oriente, que são mencionados como atravessando o Eufrates, são muitas vezes associados a forças malignas que, por meio de manipulação espiritual, conduzirão as massas em direção a um confronto final. Esse cenário, de certa forma, não só é profetizado, mas é observado em muitos eventos geopolíticos e naturais que vemos hoje. A seca do Eufrates, portanto, poderia ser mais do que uma crise ambiental. Ela poderia ser um reflexo das forças espirituais que operam no mundo e um sinal de que os tempos de julgamento se aproximam. Para os cristãos, a secagem do Eufrates serve como um lembrete de que o tempo da misericórdia está chegando ao fim. O livro de Mateus, capítulo 24, adverte que, antes do fim, haverá sinais nos céus e na terra, como guerras, fomes e terremotos. A seca do Eufrates pode ser vista como um desses sinais, uma preparação para a manifestação final de Deus no mundo. A Bíblia afirma que, em momentos como esse,
É essencial manter-se vigilante, porque os sinais de que os tempos estão se aproximando são evidentes. O que torna essa conexão ainda mais intrigante é que, enquanto muitos olham para os sinais apocalípticos como algo distante, as crises atuais, como a seca do Eufrates, tornam o fim dos tempos uma realidade cada vez mais tangível. A crise ambiental que enfrentamos é mais do que uma questão ecológica. Ela também é uma questão espiritual. A Bíblia ensina que, em tempos de crise, os cristãos devem estar preparados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para os eventos que estão por vir. A secagem do Eufrates é um desses sinais. Porém, ao refletirmos sobre as profecias, é importante lembrar que, enquanto as Escrituras alertam sobre tempos difíceis, elas também falam sobre a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Em Apocalipse 19, versículos 11 a 20, é descrita a vitória de Cristo na batalha de Armagedom, onde ele derrota os exércitos do Anticristo. Assim, a secagem do Eufrates, longe de ser um evento sem esperança, também pode ser vista como um sinal da proximidade da vitória de Deus sobre o mal. A mensagem final das Escrituras é que, apesar da tribulação e das adversidades, aqueles que permanecem fiéis a Deus serão libertos e viverão eternamente em seu reino. Portanto, a crise do Eufrates não é apenas um problema ambiental a ser resolvido. Ela está ligada a um plano divino muito maior, um plano que transcende as questões físicas e alcança a esfera espiritual. A secagem do rio é um sinal de que estamos nos aproximando de um tempo em que as profecias bíblicas se cumprirão, e a vitória de Cristo será definitiva. Isso nos chama a refletir sobre o papel que estamos desempenhando no cumprimento dessas profecias e como devemos nos preparar, tanto em termos espirituais quanto práticos, para o que está por vir. A crise ambiental que estamos testemunhando ao redor do mundo é inegável. As mudanças climáticas, a degradação dos ecossistemas e a escassez de recursos naturais estão afetando milhões de pessoas e alterando a maneira como vivemos. Entre as muitas crises que surgem de nossos atos e das forças naturais, a seca do Eufrates surge como um exemplo claro e alarmante. Mas, para além da preocupação ambiental, este evento específico também pode ser interpretado dentro de uma perspectiva escatológica. A conexão entre a crise do Eufrates e as profecias bíblicas é um tema relevante, e a pergunta que surge é: essa crise tem algum significado em termos espirituais e escatológicos? Para muitos estudiosos, a resposta é sim. Nos últimos tempos, muitos têm começado a olhar para os desastres naturais não apenas como problemas que devem ser resolvidos, mas também como sinais de algo maior que está por vir. Para os cristãos, esses sinais podem estar diretamente ligados às profecias do fim dos tempos. A Bíblia descreve uma série de eventos que antecederiam o retorno de Cristo, e muitos desses eventos envolvem distúrbios naturais, como terremotos, fomes e, é claro, secas. A seca do Eufrates, portanto, poderia ser vista como um desses sinais. Em várias partes das Escrituras, Deus usa fenômenos naturais como instrumentos de julgamento ou como sinais de que um novo tempo está prestes a começar. A Bíblia ensina que, antes do fim dos tempos, o mundo passará por uma grande tribulação, onde o caos e a destruição estarão presentes. Muitos estudiosos acreditam que os desastres naturais que vemos atualmente não são apenas o resultado de questões ambientais ou políticas, mas também sinais do que está por vir. A seca do Eufrates, mencionada no livro de Apocalipse, é um desses sinais. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, descreve que o rio Eufrates secará como um evento precursor da batalha final entre as forças do bem e do mal. Essa secagem não é apenas uma crise ambiental, é um reflexo de uma mudança espiritual e de um ajuste nos planos divinos. O mundo físico e o mundo espiritual estão profundamente interligados, e eventos no mundo natural muitas vezes têm repercussões significativas no plano espiritual. Além disso, o Eufrates, como mencionamos anteriormente, tem um simbolismo profundo nas Escrituras. Quando a Bíblia fala da secagem desse rio, não se refere apenas à perda de uma fonte de água. O Eufrates
tem um papel simbólico, tanto como fonte de vida quanto como um local de julgamento. O fato de o rio secar em um cenário apocalíptico pode ser visto como um símbolo de como a misericórdia de Deus está se esgotando e a época do julgamento está se aproximando. Em outras palavras, o que estamos vendo no Eufrates não é apenas um desastre natural isolado. Ele é um reflexo de um mundo que se prepara para um novo capítulo, onde a justiça e o juízo de Deus serão manifestos. A crise ambiental no Eufrates também nos lembra que a natureza tem um papel fundamental no cumprimento das profecias bíblicas. Em várias passagens, as Escrituras mostram que Deus usará eventos naturais para cumprir sua vontade. Nos tempos antigos, Deus usou inundações, terremotos e outros fenômenos para mostrar seu poder e para levar os seres humanos a se arrependerem. Hoje, vemos que os mesmos fenômenos, embora em uma escala diferente, estão acontecendo em nosso mundo. Como cristãos, podemos entender esses eventos como parte de um processo divino que está preparando o mundo para a manifestação final de Cristo. Além da seca do Eufrates, a Bíblia também fala sobre outras calamidades que ocorrerão antes do fim dos tempos. O livro de Mateus, capítulo 24, descreve uma série de sinais que ocorrerão na terra, como guerras, fomes, pestes e terremotos. Esses sinais são descritos como o início das dores, a preparação para a vinda do Messias. Esses eventos não são aleatórios. Eles estão interligados com a revelação do reino de Deus e o fim da era do pecado e da corrupção. A crise ambiental que estamos vendo pode, portanto, ser vista como parte do processo de purificação da terra. Uma terra que, de acordo com as Escrituras, será renovada após o juízo de Deus. A questão das mudanças climáticas e da crise ambiental global também pode ser relacionada aos princípios bíblicos de mordomia. Desde o início da criação, Deus deu à humanidade a responsabilidade de cuidar da terra. No entanto, a história humana tem sido marcada pelo abuso e pela exploração dos recursos naturais, o que resultou em desequilíbrios ecológicos. O pecado da humanidade afetou a criação de Deus, e isso é visível no que estamos presenciando agora. A seca do Eufrates, entre outros desastres naturais, é um reflexo de como a humanidade tem falhado em cumprir sua responsabilidade de cuidar da criação. Em muitas passagens da Bíblia, o sofrimento da terra é uma consequência direta do pecado humano, e isso é particularmente visível nos tempos em que estamos vivendo. Nos últimos anos, muitos líderes cristãos têm alertado para o fato de que a crise ambiental não é apenas uma questão política ou econômica, mas uma questão espiritual. A maneira como tratamos o meio ambiente é uma extensão do nosso relacionamento com Deus. Quando destruímos os recursos naturais e negligenciamos o cuidado da terra, estamos desonrando a criação de Deus. A seca do Eufrates e outros desastres naturais podem ser vistos como um chamado ao arrependimento, um lembrete de que precisamos nos voltar para Deus e restaurar nosso relacionamento com Ele. A Bíblia nos ensina que, antes de sua volta, Deus fará um juízo sobre o mundo e sobre a maneira como a humanidade tem tratado sua criação. A secagem do Eufrates pode ser vista, portanto, como um sinal escatológico, um marco na caminhada da humanidade em direção ao cumprimento das profecias. A crise ambiental que estamos enfrentando hoje, com suas secas, inundações, incêndios e outras catástrofes, não é apenas uma coincidência, mas um lembrete de que estamos nos aproximando de um tempo de julgamento e renovação. A Bíblia nos ensina que, antes da vinda de Cristo, haverá sinais no céu e na terra, e esses sinais estão se tornando cada vez mais evidentes. A seca do Eufrates é, sem dúvida, um desses sinais. Embora muitos vejam esses eventos com medo e apreensão, a mensagem da Bíblia é clara. Para aqueles que têm fé em Cristo, esses sinais não são motivo para pânico, mas para esperança. Eles nos lembram de que o reino de Deus está próximo e que Cristo virá para restaurar todas as coisas. A crise ambiental, então, pode ser vista como parte do processo divino de purificação.
que prepara o mundo para a vitória final de Deus sobre o mal. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.